Olá, meus chuchus! Tudo bom com vocês? O meu nome é Magda Cristina e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Quem me acompanha lá no meu Instagram de estudos viu que eu fiz um post falando sobre o meu cronograma de estudos, que quem me acompanha lá já viu ele. E vocês viram que foi um dos posts que mais bombou no meu Instagram. E eu até perguntei pra vocês se vocês queriam um vídeo falando sobre como eu fiz, enfim. E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês como eu fiz, como eu montei, como eu separei os meus horários, enfim. E eu espero muito que vocês gostem e chega de blá 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 e vamos lá. Gente, eu vou até aproximar um pouco a câmera porque eu acho que vocês estão muito longe de mim. Eu tô me sentindo um pouco incomodada. Bom, primeiro a estrutura. Eu peguei uma folha sulfite normal, eu deixei no modo paisagem e eu fiz um quadro que eu vou deixar as medidas aqui na tela pra vocês. Então, eu fiz um quadro, coloquei todos os meus horários da escola. Então, aqui em cima tem todos os meus horários do colégio mesmo. E aqui embaixo tem os meus horários em que eu vou estudar à tarde. E desse lado aqui eu coloquei os meus horários de sábado. E uma coisa que eu percebi que no post vocês estavam ficando muito confusas. Esses horários que tem aqui, gente, esses horários de 7 horas da manhã, 8, enfim, só valem para os dias de sábado, tanto que tá na parte de sábado. E os dias da semana não tem horários fixos. Como assim? Os meus horários do colégio normal, obviamente, tem horários fixos. Mas os meus horários de estudos em casa não tem. Então, esses horários aqui é mais pros dias de sábado mesmo. Só queria deixar isso claro pra vocês, porque eu percebi que vocês ficaram: como assim você vai almoçar 4 horas da tarde? Como assim você vai ter tempo livre lá pelas meia-noite? Você não vai dormir tão tarde assim. Que? Você acorda às 7h30 pra ir pra escola? Enfim, eu percebi que vocês ficaram bem confusas no post que eu fiz. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu não deixei horários definidos pra estudar as minhas matérias à tarde. Como assim? Eu não coloquei, das 4 às 5 eu vou estudar biologia, das 8 às 9 eu vou estudar geografia. Eu não deixei horários fixos, por quê? Eu percebi que no meu tempo livre eu não consigo trabalhar com horários fixos. Então, por exemplo, eu não consigo trabalhar como 2 horas eu vou fazer isso, 3 horas eu vou fazer aquilo, porque sempre tem imprevistos. E eu nunca chego em casa no horário que eu tinha previsto. Porque assim, o meu colégio, ele é 10 minutos da minha casa. Então, eu previ que eu ia chegar entre 1h20 e 1h30, porque eu saí 1h10 do colégio. Só que nem sempre eu chegava esse horário, às vezes eu chegava 2 horas em casa. E aí eu me frustrava, porque eu não conseguia, eu tinha que comer correndo e fazer minhas coisas correndo pra poder começar aquela atividade de 2 horas. E às vezes eu não conseguia cumprir aquela atividade de 2 horas, eu me estressava. Então, a primeira coisa que eu estabeleci pra montar o meu cronograma de estudos foi que eu não ia trabalhar com horários fixos. Segundo critério que eu usei pra montar o meu cronograma de estudos foi pegar o meu horário mesmo do colégio e tentar meio que me basear nele pra montar os meus horários pra estudar à tarde. Como eu fiz isso? Eu vi as aulas do dia seguinte pra montar as aulas do dia anterior. Como assim? Por exemplo, as matérias que eu vou estudar na segunda-feira, eu coloquei aqui biologia, geografia e artes. Porque na terça-feira eu tenho biologia, artes e geografia. Então, ao mesmo tempo que eu posso estudar pro Enem, eu posso resolver alguma lição de casa, fazer alguma coisa da escola e isso não me prejudicar. Então, por exemplo, na terça-feira, à tarde, eu disse que eu coloquei aqui que eu ia estudar física, matemática e português. Porque no dia seguinte, na quarta-feira, eu tenho física, matemática e português. Eu também fiz isso pensando que, tipo, nossa, se eu tiver dúvida nesse exercício, eu posso logo perguntar pro professor no dia seguinte, eu não fico tanto tempo com a dúvida. Porque, por exemplo, se eu colocasse física na segunda-feira, até quarta-feira, provavelmente eu ia esquecer que eu tinha aquela dúvida. Porque, gente, uma coisa que eu sou muito cabeça de vento. Sério, se eu não anoto as coisas em algum lugar, eu simplesmente esqueço. Tanto que minha mãe fica brava, que às vezes ela me pede uma coisa, e aí eu entro no quarto ou na sala, ou o que seja, pra fazer a coisa que ela pediu, mas quando eu chego lá eu esqueço que eu ia fazer. Aí eu volto lá. Meg, você fez um negócio que eu te pedi? Que negócio? Então, gente, eu sempre preciso anotar e eu preciso fazer as coisas o mais rápido possível pra eu não esquecer delas. Outra coisa também que na sexta-feira eu tenho aula de teatro às 3 horas. Então aqui eu não coloquei muitas coisas pra eu fazer. Eu coloquei umas coisas mais de leve, que seriam coisas que eu tenho mais facilidade e que pra mim são mais de boa pra estudar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que eu tenho teatro e eu coloquei pra estudar literatura e redação. Porque se, por exemplo, eu colocasse no lugar de literatura e redação, sei lá,
física e biologia, eu não ia ter pique pra estudar, gente, porque eu ia chegar cansada e ia falar, meu, ainda tem que ver uma matéria que eu não tenho muita afinidade, que eu tenho muita dificuldade, e pra mim não ia dar certo. Então eu coloquei matérias que só iam um pouco mais razoáveis pra mim estudar. E esse cronograma de estudo serve também pra sábado. Então no sábado, das 8 até as 10 horas da manhã, eu tenho revisão do Enem. Então eu posso revisar toda a matéria da semana. Claro que eu não vou revisar todas as matérias. Eu vou encafifar mais na minha cabeça as matérias que eu tenho mais dificuldade. Então, por exemplo, eu posso dar uma revisada mais em física, química e biologia, que são matérias que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Ou eu posso revisar filosofia e sociologia, que teve uma parte que não entrou muito bem na minha cabeça. Então eu usei mais ou menos esse critério pra fazer o meu cronograma. E a última dica que eu usei pra poder montar o meu cronograma foi intercalar as ciências. Como assim? Por exemplo, aqui na terça-feira eu coloquei uma área de ciências exatas, matemática e uma área de linguagens. Então eu dei uma intercalada. Na quarta-feira eu cometi um pouquinho de um pecado, que eu coloquei história, filosofia e sociologia. Eu poderia ter colocado matemática ou qualquer uma outra matéria pra poder dar uma intercalada. Como assim? Eu peguei, por exemplo, na quinta-feira, eu coloquei química e aí eu coloquei inglês e espanhol pra eu poder dar uma intercalada, tipo, não ficar o dia inteiro só estudando ciências da natureza, não ficar o dia inteiro estudando ciências humanas. Então eu dei uma intercalada e isso a nossa escola faz. Por exemplo, nas aulas de quarta-feira eu tenho português, uma linguagem, e eu tenho física depois. Então isso ajuda a eu não ficar cansada, eu não estudar nem de mais uma matéria, nem de menos de outra. E eu fui montando meu cronograma, fui vendo as matérias que eu queria juntar e tudo mais, tipo, não, depois dessa matéria eu quero estudar essa daqui, depois dessa eu quero estudar essa, porque é um pouco mais de leve, e assim eu fui montando. Vou falar os meus horários pra vocês terem uma sugestão, e eu vou deixar a foto desse cronograma na tela pra vocês seguirem enquanto eu falo. Na segunda-feira eu estudo biologia, geografia e artes. Na terça-feira é física, matemática e português. Na quarta-feira eu estudo história, filosofia e sociologia. Na quinta, química, inglês e espanhol. E na sexta-feira eu estudo teatro por causa das minhas aulas de teatro, como eu disse aqui pra vocês, literatura e redação. E como eu disse, nos sábados eu tenho 2 horas de revisão livre. Então se eu quiser revisar alguma coisa que eu fiz durante a semana que não ficou muito bem na minha cabeça, eu resolvo as coisas da escola e assim eu vou estudando. Os meus estudos começam a partir do dia 2 de abril, então sim, eu tô um pouco atrasada, era pra eu já ter começado a estudar há muito tempo. Eu comecei assim, dando uma pincelada em algumas coisas, mas eu não comecei pra valer. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou mostrar sim pra vocês todo o meu desenvolvimento lá no meu Instagram de estudos, então eu espero que vocês gostem. Espero que vocês consigam fazer o cronograma de vocês, e se vocês conseguirem, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber como ficou o cronograma de vocês. Não sei se eu vou deixar esse cronograma fixo até o final do ano, mas pretendo. Não se esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais. Eu estou no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Também estou no Tumblr, Musical.ly, Pinterest e também estou no Wattpad. Enfim, muito obrigada pela paciência de ter assistido o vídeo até aqui. Bons estudos pra vocês e um beijo, um cheiro e um queijo. E, se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo. Falou e fui! I had to be near you. Thoughts in my mind going so crazy. I just wanna hear you. One touch on your body, what I prepared.